Pastor Vicente, por favor. Aí apresenta a sua igreja, seus familiares, fica na liberdade. Mais uma vez eu quero saudar a todos, apresentar meia dúzia de pessoas que viemos no mesmo voo. O William já veio ontem, meu neto. Irmão Mauro cantou aqui, nosso dirigente de cântico, não vou falar os anos, senão vai denunciar a nossa idade, né? Então deixa quieto. Irmão Mauro, irmão Daniel, contrabaixista também, bastante anos com a gente. Minha filha Claudineia, minha neta Noemi, futura neta. Lembrei seu nome, irmã Gisele, irmã Camila, né? Eu já estive neste lugar em 79, 80 e 81. Graças a Deus. Pastor Isaías, saudoso. Já estive neste lugar. Tabernáculo interdenominacional. Trabalhava na Garcia naquele tempo. Carreira depois Garcia. Eu quero agradecer vocês. Eu sinto também aqui os pastores. Amém. Pastor Roberto. Pastor Márcio. Amém. É a coisa mais difícil que tem é pregar para pessoas espiritual. O natural é fácil, ele engole qualquer coisa. Mas o espiritual não engole qualquer coisa, não. É verdade. O natural, e essa igreja não salva, tá? É verdade. Nenhuma igreja salva. Há uma igreja no singular que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é no plural, não é as igrejas que as portas do inferno não prevalecem. É uma igreja. Agora, a diferença dessa igreja revelada, levantada pela palavra, é que ela tem um mapa. Ela tinha antigamente a bússola, né? Agora é GPS. Esta igreja tem o GPS. Temos, glória a Deus. Nenhuma igreja é o caminho. O caminho é João 14, 18. Jesus falou. O caminho fala. Este caminho fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos, quantos minutinhos? Eu não quero roubar o tempo de ninguém. Quantos minutinhos eu tenho? Vamos ter um tira-gosto. Vou fazer a acepção de pessoa hoje. Então vamos orar para Aproveitar me ler a porque palavra. é demorado para vir aqui, então vamos aproveitar para ler mais, né? Eu estou sem pressa. Passou dos 51, acabou a pressa. 51. Vamos fechar os olhos por gentileza e orar. Amado e soberano Pai que está nos céus, em nome do Salvador Jesus Cristo, o autor da palavra, o Senhor é o único que pode derramar o que está circuncidado na alma de um homem, de uma mulher, e principalmente quando se trata do ministério, é o único que pode derramar não somente a letra, mas o autor da letra também está junto. Porque o irmão Branham disse: eu não estou preocupado em conhecer a letra, eu estou preocupado em conhecer o autor dessa letra, que é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Sela tudo isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai por gentileza, irmãos. Eu sou meio rude em palavras, só que tem uma coisa que o irmão Branham falou. Eu penso certo, falo certo e faço tudo para fazer certo. Ele disse: um cristão, uma cristã, ele tem que pensar certo. Se não tiver a mente de Cristo, também não vai pensar certo, né, irmãos? E quem não tem a mente de Cristo, a mente não está completa, tem um probleminha na mente dessa pessoa, diz o profeta. Eu vou ler bem menos, depois eu vou ler a palavra, porque
é a estrutura, é o alicerce de toda a pregação, né? Mas toda mente sem o Espírito Santo, ela não está certa. Lembrando do irmão, dos quadros de santo, da irmã, não é isso, precioso? Tem um chefe de um grande saravá, candomblé, espírito, lá em Londrina, o maior de Londrina. Ele compra um carro novo, vai lá para mim orar por ele. Diz, mas você lida com os demônios agora que é favor de Deus? E ele comprou um carro esse tempo, custou 300, quase 400 mil, a vistinha. E ele disse, ora por mim aí. Falou, não vou falar o nome dele, que ele pode ver esse vídeo e falar, não sei se foi falar meu nome, lá imprudente. Ele disse, não, eu sei que o único Deus que cura e que abençoa é o Deus que você adora e venera. Ele foi ter um filho que mora lá em Rio Grande do Norte, tem outro filho naquelas dunas, o filho dele é bem lá. E ele falou, eu tenho que ir para lá, eu vou para lá, eu quero que você ore pelo meu carro. Meu genro, nosso diácono, irmão Paulo está aí, irmão Mauro, irmão Daniel, minha filha Claudineia, Noemi, eles conhecem, ele mora pertinho da minha casa. Então, irmãos, o único que abençoa-nos, aí eu disse para ele, ele falou, eu sou um pai de santo, ele falou. Eu disse para mim, eu sou um filho de santo. Falei para ele, eu sou um filho de santo. Falei, só existe um pai de santo, rapaz. Quem é? É aquele de Isaías 9,6, conselheiro maravilhoso, pai da eternidade. É aquele que estava representado na serpente lá no deserto. Quem olhasse para ela na hora difícil era curado, era abençoado. Quem não olhasse morria. É aquele que chegou com as portas trancadas, falou, ó, tua mãe e teus irmãos estão ali fora, quer falar contigo. Ela disse assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles, lá em Mateus está dizendo, são aqueles que estão lutando para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos o mapa, nós temos o GPS. E o irmão Branham diz, a constituição de Deus, ela começa em humildade e termina em simplicidade. A constituição de Deus, ela começa em humildade e termina em simplicidade. Outra coisa, falando de fé, endossando o que o irmão estava falando. A maioria dos povos da mensagem é tudo mentiroso. Poucos são verdadeiros. Porque se alguém diz, eu tenho fé para o rapto, e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque o amor é o energético da fé. Está na mensagem isso aí. Não estou chamando vocês, ninguém, tá? Não estou dizendo que ninguém. Se eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso, disse o apóstolo João, né? Se eu odiar minha irmã e meu irmão, já sou homicida. E o homicida entra no céu. Entra, irmão Roberto. Então o amor é o energético da fé. Eu vou dar bastante toquezinho, porque os minutos é curto. E já estão cansados, senão eu não pude vir antes. Mas não, se começa em simplicidade e humildade termina em simplicidade, para os humildes e simples, o Senhor Jesus foi e voltou para nós. Para o mundo rebelde, incrédulo, Ele enviou um demônio, segundo as Tessalonicenses, para que não crê, não vê a verdade, não vai ver nunca isso aqui. Eles nunca vão ver isso aqui, a mensagem do Elias. Mas um homem humilde, como o eunuco da carruagem, ele viu. Você está entendendo o que você está lendo, meu cidadão? Como que eu vou entender se não tem quem explica, quem fala para mim o que se trata disso aqui? Ah, isso aqui é assim, assim, assim. O que impede de eu ser batizado? Não, a água ali batizou e o Espírito Santo, que vai levar nós daqui uns dias, aquele que crê na palavra, no arrebatamento, levou ele lá para Samaria, né? Foi fazer um avivamento.
e ganhou. Ele foi humilde. Como eu vou entender se não tem alguém para mim? Quem me explica o que é isso? Do que se trata? Então eu digo algo, porque aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Cada um começar desse púlpito até o porão, diz o irmão Brana. Estou apenas sustentando o que o irmão Brana falou, o Paulo falou, e eu creio que todos vocês sustentam isso. Ele disse: não tem ninguém maior. O pastor só tem um voto, o diácono só um voto, a mulher do pastor só tem um voto, a mulher do diácono também. Agora, quem é soberano nessa igreja? É o Espírito Santo. Aonde não tem amor, irmão, desista. Vai para os botecos beber, vai usar o mundo, vai para os estádios de futebol, porque aonde não tem amor, é o amor de Deus que trouxe essa mensagem para nós nessa noite. É o amor de Deus. É o amor divino. Na quarta manifestação do Elias, nós estamos na quarta manifestação, a quinta é para Israel. Os eleitos arrebatados não estarão mais aqui, a noiva não estará mais aqui. Nós estamos na ceia do Cordeiro. Aqui está aqueles mísseis da Rússia, dos Estados Unidos, daquele louco da Coreia, Kim Jong da Coreia do Norte, vai explodir tudo. Mas o Espírito Santo já levou a noiva. Nós temos que ser familiarizados com a mensagem, irmão, com a Bíblia. Se Deus está no seu coração, você não vê a hora que aquela porta daquela festa do aniversário, do casamento abre, e você entra lá para ter companheiros com quem? Não é assim que diz. Se Deus está no seu coração, no meu, nós não verá a hora que essas portas se abrem, e eu entro para ter companheiros com quem? Com meus irmãos. É isso que diz. Davi falou: ai meu Deus, que tristeza, hoje tem culto de novo, tem adoração. Chorou, né? Foi isso que Davi fez? Não, ele falou: me alegrei quando disseram, hoje tem culto, hoje tem adoração. Ele se alegrou. Irmão, eu com essa idade, que tem vezes que o Espírito Santo de madrugada está pregando para mim, eu fico falando a minha esposa: você está louco? Eu falei: eu estou meio louco. É loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos, essa palavra é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, isso aqui é o poder de Deus. Isso aqui é aquela comida oferecida na casa da viúva. O homem podia, ele é desaforado, o Elias, o terceiro Elias, né? Naquele homem chamado Eliseu, falou. Segundo Elias, o terceiro é João Batista, o quarto é William Marion Branham. Estou com fome, mulher. Aquele homem ruge, mal vestido. Não é meio desaforado? Alguém falou: tem um resto de comida, eu vou fazer para mim, para o meu filho, para nós morrer. Faz para mim primeiro, depois você faz para você. Não é desaforo aos olhos humanos? Esse caçar o caminhão que ele caiu dele para lá, né? Caçar comida, ainda quer que faz para ele? Eu já falei. Ela virou as costas, o azeite estava derramando, a farinha estava caindo. Depois que ela fez a comida para ele. Só a palavra não funciona. Uma senhora falou para o irmão Brana: irmão William Brana, quantas vezes você já leu a Bíblia? Já ele falou: nenhuma vez. Ah, mas o senhor, como missionário que atravessa os mares, já leu nenhuma vez? Não. Eu não estou preocupado em conhecer a letra da Bíblia, eu estou preocupado em conhecer o autor da Bíblia, e saber que quantidade de grau ele mora em mim, para fazer as obras maiores que ele fez quando esteve aqui na terra.
E o William Marion Branham chegou e falou: o Senhor Jesus fez obras maiores no meu ministério do que no dele quando ele esteve aqui, porque ele se rendeu a ele. Não é isso, irmão? Ele se rendeu a ele. Eu não marquei, irmão. Você puxou aqui. Pode ficar sentado, eu vou ler um texto da Escritura só para nós. A palavra é o assento de todas as coisas. Lucas 8,19, a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: então lá fora me perdoe. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Vocês desculpa, eu não gosto de óculos daquele bifocal, né? Eu tenho 3 óculos, um para perto, outro para longe e outro para achar quando perde os dois. Ele assim, eu tenho 3 óculos. Tem outro na pasta ali, ó. Tem que usar 3 para não usar o bifocal, né? Então, um pouquinho de humor é bom, né? O palhaço foi procurar o irmão Branco. Deixa eu voltar. O irmão Branco contou que tinha um palhaço que fazia todo mundo sorrir. Você já sabe, sei de cor, mas as coisas do Espírito, cada vez que lê e fala, se renova. Aí falou: eu estou morrendo de depressão, doutor. Aí o doutor falou: aí tem um circo muito grande na cidade, vai lá assistir uma sessão de humor, e vai melhorar muito para o senhor lá. Inclusive vai ter um palhaço, que ele faz todo mundo sorrir. Quem não sorri com ele, está muito mal mesmo. Eu falei: doutor, eu sou aquele palhaço. Não tem aonde ir, né, irmão? Eu sou aquele palhaço, vou fazer. Ninguém tinha condição, não tinha como. Irmãos, eu abri uma linha, só os tira-gostozinhos, que daqui a um pouquinho termina. O pai cadê seu pai, irmão? Agora que eu reconheci ele, cadê sua esposa? Ele já for lá no meu barraco, já estiver lá no meu barraco. Eu estava meditando algo. Sabe por que eu convivo no meio desse povo? Eu tinha 17 anos, quando comecei, 17 anos. Com mais 2 anos eu casei, aí eu me batizei. Eu vou fazer 52 agora de casado com a minha esposa, agora é 29 do mês 6, se o Senhor permitir. Eu digo uma coisa, eu não falei para ferir vocês, eu falei, irmão Brandes, eu vou dar um beliscão aqui, não é isso, irmão? Né, pastor? Dar um beliscão, para nós, tem hora que a gente tem que tomar um beliscão, quem está vivo vai pular, e saltar, e sentir qualquer coisa, reação. Agora, quem está morto pode beliscar, pode fazer tudo, não vai resolver, né? A maioria das pessoas nós deveria pensar que nós temos o maior prêmio em nossas mãos, no nosso lar. Deus enviou o Elias na nossa casa. Enviou Elias. Eu tenho 4 filhas, 4 genros, 13 netos, 4 bisnetos, os netos e a esposa, todos na palavra, pela graça de Deus.
13 netos, 4 filhas, 4 genros e minha esposa. E eu, né? Estava esquecendo de mim. Então, olha bem. Uma coisa que nós fazemos. Quem aqui faz a oração do Pai Nosso? É bíblica, né? Às vezes nós oramos, e quando terminamos de orar, vai fazer do nosso jeito, porque está lá num versículo: seja feita a tua vontade, assim na terra como lá nos céus. Essa é a vontade da noiva. Seja feita a tua vontade, assim na terra como lá nos céus. E aqui em Mateus, a família de Jesus, nós voltando para o livro de Mateus, diz assim: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que estão lutando para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aonde está a vontade de Deus? Está na sua palavra. A vontade de Deus está na sua palavra. Aí quando nós oramos, e de repente queremos fazer da nossa maneira. Mas se o autor da Bíblia estiver em nós, irmãos, vocês, olha bem o que é o Salmo 1, lá dizendo: bem-aventurado é o varão que só vive sentado com os cachaceiros, e desculpa, com todo respeito pelas pessoas, mas não está dizendo assim: bem-aventurado é o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele ou ela medita de dia e de noite. Aí vem os benefícios. Pois será como o quê? Uma árvore plantada no barranco de um córrego, de um rio, não é isso, irmão? Será como uma árvore plantada no barranco, que tem umidade 24 horas, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai acontecer o quê? Prosperará. Precisa de um conselho fora. Foi para isso que o William Branham veio, irmão. Que as denominações e a maioria do povo da mensagem já estão largando a mensagem também. Mas aqueles que recebeu Elias no seu coração, na sua alma. Quem recebeu Elias, irmão, ele leva-nos dentro dessa palavra. Ele sabe que, irmão, que fora daqui é morte, na palavra é vida. Eu obedeço o irmão Brano, mas faz do seu jeito. Então não pode nem fazer a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como lá nos céus. Aí, essa árvore, e olha outra coisa, que vocês olham bem, está nesse salmo: o ímpio e pecador não permanece na congregação dos justos, e nem o justo na congregação dos pecadores. O Espírito Santo tira os seus dali e coloca aqui. O Espírito Santo conhece quem são os seus. Eu falei, viemos no mesmo voo, porque uma hora nós somos chamados de ovelha, mas para olhar e ver nas alturas precisa ter natureza de águia, né? Então viemos no mesmo voo, né, irmão Daniel? Ele é o piloto. Por quê? Porque não pode permanecer na congregação dos justos, o ímpio, os pecadores. O dono da mensagem não é o homem, é o Espírito Santo. O dono da mensagem é o Espírito Santo. Agora, o mais difícil é que nós vivemos num dia que tem 2 tipos de cristianismo dentro da mensagem. Vou ler só esse parágrafo.
Mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Parágrafo 38. Agora, falando disso, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, né? Diz o profeta. Mas eu não diria dois tipos diferentes. Eu digo que duas faces diferentes dentro da verdadeira igreja. Seria uma expressão melhor para usar. Não dois tipos, duas faces. Pelos frutos se conhece as árvores, né? O mesmo cristianismo, mas duas faces dele. E uma delas é uma concepção intelectual. O Espírito Santo não desceu no sexto sentido ainda. Está nos 5 sentidos. E nós precisamos dar lugar, meus irmãos, para que o Espírito Santo desça no sexto sentido. Quem está com o Espírito Santo ainda, que nem Caifás, que até profetizou que era misto que um homem morresse para juntar um povo que estava disperso em um corpo. E qual corpo Caifás quis falar? É o corpo noiva, é o corpo palavra. Ele falou na carne, mas usado por Deus. Ele falou na carne, Caifás, mas usado por Deus. E quem é este corpo? Não é apenas o tabernáculo em si, esse corpo físico. Está falando de um corpo espiritual. Você não entra nele, ninguém vem a Cristo, é Ele quem traz. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E quem vier serão todos ensinados por Deus. Quem é o seu professor? É o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que vêm serão ensinados. É o corpo noiva, o corpo palavra, que não é apenas no intelectual, é um corpo espiritual. E é tão difícil para pregar para pastores espirituais, para mulheres, moças, rapazes, homens, jovens espirituais. É difícil, porque um povo espiritual, irmão, se você acrescentar uma vírgula, eles cobram, tá certo? Se acrescentar, se eu aumentar uma vírgula disso aqui, será tirada a minha parte da árvore da vida. É isso? E se eu diminuir, também será tirado os benefícios que eu tenho ali do outro lado. Então tem que pregar o exato. 2 mais 2 é 4. É remédio para mim, é para você, é para todo aquele. Essa mensagem, Jesus falou, é para vós, é para vossos filhos, é para quem está perto, quem está longe, e tantos quanto vier por conta própria, é assim que fala, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E a palavra, ninguém ia à igreja naquele dia nervoso, brigando, ia de bom grado, porque em toda a alma havia temor. Bom, vocês querem um pregador para nós também aqui? O cego de Nazaré, é isso? O cego. O testemunho dele. Perguntaram a ele, ele falou: eu sei que Deus não ouve a pecadores. Não foi isso que ele falou? Mas todo aquele, toda aquela que é temente a ele e faz a sua vontade, a esse ou essa ele ouve. O cego de nascença falou isso aí. Eu sei que Deus não ouve. Irmão, o pecador pode esfolar o joelho. A pessoa que está em adultério, está no pecado da fornicação, você está cantando aqui, qualquer igreja genuína, eu creio que essa igreja é genuína, eu não sou um hipócrita, pela graça de Deus. Isso aqui é um povo humilde, um povo simples, é um povo sofrido, você conhece a face de quem sofre para pagar um preço, apesar que pagar um preço para o inferno é bem mais caro, né?
Servir o diabo é duro, não é? Tem que fumar, tem que beber, tem que prostituir, tem que adulterar, tem que roubar, tem que mentir, tem que odiar, tem que fazer tudo isso. E para ir para o céu não tem sofrimento, é só crer, tudo é possível. William Branham está vivo, como Samuel estava vivo, foi retirado. Aquela feiticeira trouxe ele de volta. Por isso que ele diz: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível, mas tem que crer, tem que lançar isto. Aí nós olhamos e vemos: faça-se a tua vontade, seja feita toda a tua vontade, não a minha, não é? E de repente nós saímos ali, já compra, vai casar, vai namorar, vai constituir um matrimônio, casa aqui, larga ali, e já acha que não está em adultério. Quem casa com a repudiada está em adultério, quem casa, está tudo em adultério, e acha que está tudo certo. Essa é a face do cristianismo que não tem o Espírito Santo. Mas lá tinha um Judas, um demônio foi chamado do alto, um demônio. Vou terminar de ler aqui para nós. Já preciso do terceiro óculos. Uma delas é a concepção intelectual ou mental, na maneira de entender o que Deus disse em sua palavra sobre Jesus Cristo, e outra é uma experiência experimentada. Alguém lê lá como se lê um jornal, a palavra não faz efeito para essa pessoa. Aquele que tem um entendimento intelectual, a palavra não faz efeito. A palavra não faz efeito, ele quer aplicar nos outros, mas nele não. Pastor, eu não corto o voo. Se eu for para ficar sozinho com a palavra, eu fico. Mas eu quero falar a verdade. Fui ameaçado de morte por causa disso. Se for para morrer, eu não sou o primeiro e nem o último. Então, não é querer ser melhor, mas o melhor está em nós. Não vou falar em mim, está em nós. Quem trouxe vocês, os irmãos falaram aqui, não foi, ninguém aqui veio por acaso. Algo sobrenatural trouxe vocês para ouvir a palavra, a mensagem do Elias. Alguém fala, mas tem profeta nesta era? Tem profeta nesta era. A palavra, irmão, intelectual, na mensagem O Maníaco de Gadara, o irmão Branham fala: e eu expulso Jesus Cristo no meu lar e começo a receber porco, criador de porco, o maníaco de Gadara. A mensagem no maníaco de Gadara, o irmão Branham fala que um homem tem certos homens e mulheres que têm menos senso do que um porco, porque ele diz, um homem cheio de demônio, ele vai e prega, toma ceia, ministra ceia, e os porcos tiveram mais senso do que um homem endemoniado. Quando eles viram o Senhor Jesus, o que aqueles demônios falou? Estava no maníaco de Gadara? O Santo de Deus, Filho do Deus vivo, ele veio nos perturbar fora de tempo. E os demônios falaram, nós não vamos ficar aqui não, vamos procurar, vamos entrar nesse corpo, vamos morrer tudo. É melhor nós ir para o rio cair na água do que para o abismo. Para o abismo ninguém, nem os demônios querem ir para lá. É tão ruim. Então, e ele diz, mas um homem fica cheio de demônio, ele prega, ele faz tudo, ele dá lição de moral nos outros. Para pregar um sermão, irmãos, primeiro tem que viver um sermão. Para pregar um sermão, o profeta me ensinou isso. Para pregar um sermão, primeiro tem que viver um sermão.
palavra chega a dizer lá em Timóteo 5:7, fala das viúvas, depois, quem não cuida dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem não cuida dos seus e da sua família, negou a fé. Ué, se o céu é bom para mim, não vou levar meu filho, meu irmão, meu parente, vou colocar ali, ué, vamos lá. Então tem muitas pessoas na mensagem infiel, e quer ensinar os outros e não ensina a si próprio. Então os homens vai cheio de demônio para a igreja. Não estou falando aquelas panelas pretas, denominação não, aquilo é um caldeirão velho que não dá mais nada aquilo lá. Aquilo é uma panela do diabo. A mãe e as suas filhas, denominações, são filhas da igreja católica. E as igrejas hoje, denominação, está pior, mas as paredes do inferno é mais limpas do que elas. O que eles têm da palavra? Nada. Intelectual. Está mais suja do que as paredes do inferno, bem esclarecido. Estou falando do tão parecido da mensagem. Duas faces do cristianismo. E quando está no membro, é mais fácil, mas quando está no líder, é a pior coisa que tem. Os líderes, a mensagem, irmão, um pregador, irmão, esse pastor, nós não somos senhores, nós somos servos. Aqui tem funcionário público? Tem bastante. O funcionário público não é chamado de servidor público. Você não é dono da esfera municipal, município. Quem trabalha na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, não é dono, que nem muitos aí estão querendo ser dono do país ou dono do município. Não. É um servidor. Ele passa e vai embora e deixa para outro. Olha as folhinhas novas que está aí brotando nessa árvore. As velhas vai caindo e as novas tomam lugar. Isso é no material e no espiritual. Então um pastor, ele é um servo. Ele não é o dono da igreja. Um servo veio para servir. Agora nós vemos na mensagem os empresários da mensagem. Eu fui nos encontros aí, chegava lá, um contava, eles contam membros que nem contra os animais no pasto. Eu tenho 600 membros lá em Mato Grosso, sei aonde. Eu tenho lá em Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, eu tenho 1.200 membros. Eu falei para ele assim, um deles lá em Araras uma vez, falei, eu sou um chacareiro bem pequenininho, eu tenho uma igreja pequenininha, eu sou um chacareiro, né, irmão? Eu sou situante nem fazendeiro, se é dessa maneira que é visto, né? Pastor, eu não estou contra a igreja grande, irmão. Mas eles contam como se fosse fazendeiro. Eles parecem que é o dono daquilo ali. O dono da igreja, irmão, é aquele que morreu na cruz. O dono de você, minha irmã, meu irmão, esse pastor aqui e o co-pastor tem limite. Mas o sumo pastor não tem limite. Todos aqui são limitados. Somos limitados. Mas o sumo pastor não é limitado. Você está dormindo, o pastor vê está dormindo. O co-pastor, os evangelistas. Mas o nosso sumo pastor não dorme. O Deus de Israel não dorme. Ele não dorme. Então os homens querem ser dono. Eu vejo na minha cidade. Os homens querem ser dono. Irmão, o dono das ovelhas é o bom pastor. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz de maneira a seguir ao estranho. E delas eu sou conhecido, não é isso? Está dizendo, delas eu sou conhecido. Por que Lázaro ressuscitou? Porque ele cria nisso aqui que nós cremos. Só que o irmão Branda fala que ele estava familiarizado com a voz do Senhor. Quando chegou ao lado do túmulo, falou, Lázaro, sai para fora. Lá do além, lá no outro, na sexta dimensão, desceu a sua alma e entrou naquele corpo e tudo voltou.
Então nós fomos chamados, irmãos, para ser testemunha dele, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, e Lázaro era uma testemunha, ele era uma testemunha, e verdadeira. A própria irmã dele falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde está o Senhor Jesus, irmão? A morte tem que ir embora. Aonde está o Senhor Jesus? A morte tem que ir embora. Onde está o Senhor Jesus, a morte tem que ir embora. Demônio, ímpio não fica do lado de você, minha irmã. O ímpio não tem força nem de ir na tua casa. Pecador não olha nem dentro dos teus olhos. Aonde está o Senhor Jesus, a bonança chega, a cura chega, a fartura chega, o que abençoa a criancinha chega, o que multiplica pães chegou ali, resolveu o problema. Sabe por que ele resolve? Porque ele tem as chaves na mão. Ele tem a chave da morte e a chave da vida. Tem a chave. Agora, quando ele estiver batendo na nossa porta, no nosso lar, nós seja bem humilde, vamos lá e abrimos, né? Para que ele ceie com nós. Para que eles ceiem com nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está usando alguém hoje nessa cidade aqui. Ele está usando para trazer essa mensagem da vida, essa mensagem que faz diferente. Alguém fala: fulano, eles querem, esse povo da mensagem revelada, ele quer ser os melhores, né? Eles querem ser o melhor. O povo orgulhoso, não é orgulhoso, não é melhor, é que o melhor está em nós, né, irmão? Se o melhor está em nós, você não tem que temer nada. Vivendo é ele, morrendo é ele. Vivendo é ele, morrendo é ele. Nós temos que familiarizar com essa voz. Tirar a voz do futebol, da política, a voz da novela, a voz do filme. Essa voz todinha, tem que tirar essas vozes e deixar só a voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações, como lá no deserto. Onde está o povo do deserto que endureceram os corações? Estão mortos. Quando se fala morte na Bíblia, é destituição eterna. É graça, é misericórdia. Irmão, ir para o céu é a melhor coisa que tem. Você não sofre, não tem sofrimento. Ir para o céu não tem sofrimento, não. Ser odiado pela palavra é a coisa mais gostosa que tem. Quando alguém te odeia, fulano falou para mim: fulano não gosta nem de ver tua cara, falou para mim: amém, glória a Deus, diga para ele que eu vou orar para ele ou para ela. Falei. O prejuízo é daquele que odeia, aquela que odeia. O prejuízo é daquela que difama, é aquela que faz difamação. Nós não fomos chamados para difamar ninguém, irmão. Nós fomos chamados para falar a verdade. O pastor falou, leu aqui hoje: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos chamados para ser testemunha vivas, e conhecer e familiarizar com essa voz. Porque o irmão Branda fala no discernimento de espírito. Nós temos que conhecer as duas vozes, a voz do Senhor Jesus e a voz do diabo. Porque se você conhece só uma, quando a outra vem, engana. São Martim Lutero, primeiro vamos voltar em São Martim. Uma vez estava no escritório dele, jejuando, orando. O diabo falou: vou lá dar uma enganadinha no São Martim. Pegou, desceu pelo corpo, aquela coisa mais linda, vestes resplandecentes. Falou: Martim, eu sou o seu criador, o seu feitor. Ele conhecia os dois espíritos dentro da estrutura da verdadeira igreja.
aquele ou aquela que conhece os dois Espíritos, dentro da estrutura da verdadeira igreja, porque tem gente que quer ajuntar, e tem gente que quer ciscar, e Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha, não é isso? Aí São Martinho olhou e falou, mas ele veio com uma coroa muito bonita, né? E a coroa que ele recebeu até hoje foi uma coroa de espinho. Ele olhou, vai-te Satanás, porque a revelação estava no sexto sentido, na alma. A alma é onde mora o espírito, o coração do ser humano. Na alma onde mora o espírito da rendida ao Espírito Santo, do rendido, de todos aqueles redimidos e lavados, rendido à palavra. Ele foi na hora, porque daqui uns dias, irmãos, não vai precisar mais de Bíblia e de mensagem. A palavra é eterna. Primeiro existiu nos céus, depois na terra. Mas a mensagem, quando o último entrar, o seu valor perde. Ela não é eterna. A mensagem de João Batista não é eterna, a mensagem de Eliseu não é eterna, do primeiro Elias eterna é a Bíblia. Por isso que o irmão Brana falou, quando você não entendeu o que eu prego, fique com a palavra. A palavra é o absoluto. É o absoluto. Então, o coração vai chegar a hora que tira tudo isso aqui. O Espírito Santo, naquele dia circuncidarei as minhas palavras, onde? Nas tábuas de vossos corações. Não corações de pedra, mas corações de carne. Já é hora da palavra, a mensagem. É hora de alguém pergunta. O irmão Brana falou, em qual mês que Noé entrou na arca? Já é hora de estar circuncidado. O irmão Brana falou o mês. Perguntava, irmão Brana, que mês que Noé entrou na arca? E a arca fechou no mês de fevereiro. Está na mensagem. Faz parte da salvação? Faz. Sabe por quê? Porque todo conhecimento espiritual te edifica. Todo conhecimento espiritual te edifica. Agora, quem não sabe que Noé entrou na arca de fevereiro também não vai se perder. Mas quem lê a mensagem do irmão Brana sabe que ele falou que Noé entrou na arca em fevereiro. E parece que é no dia 17. Se não me engano, ele falou até o dia. Qual mulher que Caim casou? Não interessa. Mas o irmão Brana falou com quem ele casou. Com qual arma que Abel matou Caim? Você sabe? Vocês sabem? Eu inverti para ver se o irmão Caim matou Abel. Ninguém, não interessa, mas o irmão Brana falou com que ele matou. O que matou, quem morreu não foi Abel, foi Caim. A arma que ele matou foi inveja. Por que causa o matou? A inveja foi a arma. E a maior inveja, viu? Hoje a inveja está no meio do chamado povo de Deus, porque é um demônio. Você fala, estou bem com saúde, o povo odeia. Estou doente, estou perrengue, sem dinheiro, estou pior. O mundo bate palma. E quando fala do mundo, irmão, não é só não. Duas classes é o mundo. Só tem uma classe que não é o mundo. Só o genuíno. Ao entrar no seu chuveiro, no nosso chuveiro, você vai ver 3 classes de crente lá. Não precisa nem ler a mensagem, 3 classes de crente. Quente, morno e frio. Está lá no chuveiro. O frio, morno e quente. 3 classes de crente lá no seu chuveiro. Falei, nossa, agora eu estava lá, falei, eu quero, Senhor, que eu quero ser essa classe quente aqui, porque coisa fria ele vai vomitar da tua boca, coisa fria, e a morte é pior ainda, vomitar-te-ei da minha boca. Então, 2 faces de cristianismo. Outra oportunidade que Deus me der,
E nós vamos falar disso aqui. Seu pastor, que é depois da casa dele é a igreja. Se diz o irmão Brana, né? Depois da sua casa, irmão Roberto, irmão pastor Marcos, é a igreja. Pastores. E lembra também, depois da nossa casa é a igreja, é a segunda casa. É onde nós vamos buscar nosso alimento espiritual. Nós vamos no mercado buscar o alimento que perece, mas aqui nós vamos buscar o alimento que permanece. E a verdadeira igreja não salva, mas ela tem um mapa. Ela tem um mapa na mão, tem um GPS. Ela aponta o caminho. E este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o primeiro, Ele é o último. Fora dele não há outro. E serão todos ensinados por Ele. E ninguém aqui é crente aqui por querer. Você não está aqui por querer próprio, tá? Você não entra neste corpo sozinho. Por um Espírito somos batizados formando um corpo. Você está neste corpo porque um Espírito excelente te colocou nele. Dê valor a isso, irmão. A coisa mais valiosa que nós temos aqui nesse dia foi a mensagem do rapto que Deus enviou. E nós estávamos todos enganados, mas não entendia o que era esse livro. Os ungidos dos últimos dias. O irmão Brana fala bem assim: certamente o espírito de Elias revelará especialmente para os eleitos o Senhor Jesus Cristo. O espírito de Elias, o espírito profético do irmão Brana, revelará especialmente aos eleitos quem é o Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Pai da eternidade. Esse é o príncipe da paz. Esse é o que estava lá no deserto. Essa é a rocha ferida. Essa é aquela pedrinha que debulhou a cabeça do Golias. Aquela pedrinha e essa palavra na mão de uma irmã ungida, de um irmão ungido, de um povo ungido, irmão, ela causa dano ali. Só de alguém olhar em você, irmã, como ungida. Salmo 115 ou 105? Salmo 115, verso 5, Salmo 105, verso 15. 115, né? Só de olhar para você ungida e falar qualquer coisinha, a paulada é certa naquela pessoa. Se alguém escandalizar, Jesus falou, alguém escandalizar um desses pequenos que estão lutando para viver essa palavra, melhor for essa pessoa amarrar uma pedra, uma corda no pescoço e atirar nas profundezas do mar. Alguém falar qualquer coisinha contra o ungido, não toquei maltratei meus profetas e não toquei nos meus ungidos. O salmista escreveu umas 30 escrituras, uma delas eu lembro: muitas são as aflições do justo, mas eu livrarei de todas. Não é 50%, é todas. E ele não vem buscar membros de igreja apenas. Vou aquecendo de novo, vou parar. Ele vem buscar é justo, mulheres e homens justo diante da palavra, diante dos homens, diante de Deus. Ele vem buscar homens e mulheres justos. Lá em Sodoma foi pessoa justa. Se tivesse 50, Assembleano, Batista, o tabernáculo do pastor Vicente, o tabernáculo do irmão Dionísio, não, ele falou, tivesse, e foi caindo, acho que ele falou, acho que tem 4 lá, a minha sobrinha, a mulher do meu sobrinho, e as 2 filhas. No final até a mulher ficou. Sabe por quê? Ela ficou porque o coração no mundo virou uma estátua de sal. De 50 caiu para 3. E a questão é justo, é ser justo, é ser testemunha verdadeira. Testemunha. Por que você está nessa mensagem? Porque eu fui revelado. Eu vi que não tem outro nome que perdoa pecado nos céus e na terra. Não existe outro nome. O único nome que cura, o único nome que alinha casamento, é o único nome que perdoa pecados. É o único nome que tem poder de tirar do inferno, mandar para o céu, tirar do céu, mandar para o inferno. Ele tirou Lucifer dos céus e mandou para o inferno. Lucifer foi tirado de lá. E se alguém aqui falar para o diabo, querer desafiar ele, não desafia o diabo não, diz o irmão Brando, não desafia não.
Porque o diabo conhece cada um aqui, ó. O Espírito Santo conhece os seus. E o diabo é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite. Foi 5 ou 7 que quiseram ser missionário, pregador. Viu o pastor Odenilson pregando, os pastores, falou também quer ser pastor, quer ser pregador. Aí chegou lá no príncipe dos demônios e começou a pregar. O demônio falou assim: você está pregando em nome de quem? Ele falou: eu prego no nome do Deus que Paulo prega. Ele não sabia nem o nome do Deus que Paulo pregava. E é Jesus, né? Ele falou: conheço. Aí o demônio falou: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, porque eu morei lá e estou aqui agora, eu sei quem é Ele. Satanás morou lá e conhece. Guerra não começou na terra, guerra começou nos céus. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Eu conheço a Jesus e sei quem são aquelas irmãzinhas que estão lutando para viver a palavra, aqueles irmãozinhos, simples e humilde. E pulou neles e falou: e vós, quem sois? Eu não reconheço, você não tem ministério não, rapaz. Vocês não têm mistério. Chegaram nu em casa, não chegaram? Aqueles pastores chegou todo despido em casa. O diabo conhece a cada um aqui. Ele só não é onipresente, né? Onisciente. O que você está pensando ele não sabe, mas o resto ele sabe tudo. Nossos pensamentos ele não sabe. Então eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vós quem sois? Então não tenta ser, nós não podemos querer, eu vou dar uma voltinha aqui porque Lucifer é o acusador, ele morou lá em cima e mora, e está aqui na terra, ele é o que comanda o planeta Terra. Adão entregou esse planeta na mão dele, diz o irmão Brando. Vamos embora, irmãos. Bora. Nós voltar, nós termina. Outro dia nós termina, irmãos. Em nome do Senhor Jesus.